Penso que todos nós estamos cientes das extraordinárias transformações exteriores ocorrentes no mundo, mas são bem poucos os que se transformam intimamente. Ou seguimos um certo padrão de pensamento estabelecido por outro, ou criamos nossa própria estrutura ideológica, dentro da qual ficamos funcionando. E a maioria de nós acha dificílimo libertar-se desse padrão conceitual. Vivemos passando de conceito para conceito, de ideia para ideia, e pensamos que esse movimento é a transformação. Mas, como qualquer um pode ver, se o observar atentamente, isso, em verdade, não é transformação nenhuma. O pensamento não pode produzir transformações profundas. O pensamento pode ser a causa de certos ajustamentos superficiais, poderá criar um novo padrão e a ele se ajustar, mas, interiormente, não se verifica nenhuma transformação significativa. Somos e, provavelmente, continuaremos a ser o que sempre fomos. Esses ajustamentos exteriores correspondem sempre à nossa instabilidade interior, nossa interior incerteza, nosso interior sentimento de medo e a nossa ânsia de fugir dos recantos escuros e inexplorados de nossa mente. Se me é permitido, eu peço encarecidamente àqueles que estão tomando notas, não o façam. Você não está aqui para coligir ideias. Não estamos trabalhando com ideias. Pelo contrário, estamos as destruindo. Apenas destruímos o padrão que nossa mente insignificante elaborou para sua própria segurança. Assim, me deixe sugerir a vocês respeitosamente que não tomem notas. Porém, antes, experimente realmente, viva o que se está dizendo. E para isso deve escutar com naturalidade, com aprazimento e viveza, sem nenhum esforço. Não digo que deve concordar. Já dissemos tudo o que era necessário a esse respeito e eu não desejo repetir isso. Nessa manhã, desejo examinar uma coisa que sinto ser muito importante. Mas penso que, primeiramente, devemos compreender que o movimento exterior e o movimento interior da vida são essencialmente a mesma coisa. Importa não dividirmos esse movimento em mundo exterior e mundo interior. Ele é idêntico à maré que vai para muito longe e retorna sempre profunda. É quando dividimos esse movimento da vida em exterior e interior, material e espiritual, que começam todos os conflitos e contradições. Mas se experimentamos verdadeiramente esse movimento como um processo unitário, incluindo tanto o interior como o exterior, então não há conflito. O movimento interior já não é então uma reação ao exterior, uma fuga ao mundo e, portanto, não precisamos nos retirar para um mosteiro ou para o isolamento de uma torre de marfim. Ao compreendermos o significado do exterior, o movimento interior deixa de ser o oposto do exterior. Não é então uma reação e, portanto, pode penetrar mais profundamente. Julgo, pois, ser esta a primeira coisa que cumpre compreender, que não podemos separar o interior do exterior. Trata-se de um processo unitário, e a grande beleza no perceber a sua indivisibilidade. Mas para penetrarmos mais amplamente nesse processo, precisamos compreender a natureza da humildade. Em geral, não sabemos realmente o que significa ser humilde, ter o sentimento de humildade completa. A humildade não é uma virtude cultivável. No momento em que se cultiva a humildade, já não há humildade. Ou você é humilde ou não é. Para ter o sentimento de completa humildade, deve perceber esse movimento interior e exterior como um processo único. Deve compreender o significado da vida como um todo. A vida de sofrimento, de prazer, de dor. A vida que busca perpetuamente um pouso, que busca algo a que chama Deus ou por outro nome qualquer.
tende a compreender tudo isso e não rejeitar uma de suas partes para aceitar a outra. Compreender é se achar num estado de pleno percebimento. Significa escutar passivamente sua esposa, seu marido, o vento entre as árvores, o murmúrio das águas que passam. Significa ver as montanhas e estar inteirado de tudo. Nesse estado de percebimento objetivo, há uma compreensão do exterior e do interior como um movimento total, unitário. E com essa compreensão se apresenta o senso de humildade. A humildade é importante, porque a mente sem humildade não pode aprender. Poderá acumular conhecimentos, reunir mais e mais informações, mas conhecimento e informações são coisas superficiais. Não sei por que tanto nos orgulhamos de nosso saber. Tudo se encontra em qualquer enciclopédia e é estultícia acumular conhecimentos para satisfação de nosso orgulho e arrogância pessoal. A humildade, pois, não é uma coisa que se deve alcançar com esforço. Você irá alcançá-la naturalmente, facilmente, graciosamente. Uma vez percebido como um processo total, esse movimento do exterior e do interior. Então começará a aprender. Aprender é o estado da mente que jamais acumula experiência como memória, por mais agradável que seja a experiência. É o estado da mente que nunca evita um pesar, uma frustração. Ela se acha sempre num estado de aprender, de humildade. E verá que da humildade provém a disciplina. Em maioria não somos disciplinados. Nos submetemos, nos ajustamos, imitamos, reprimimos, sublimamos, mas nada disso é disciplina. Submissão não é disciplina, e sim meramente um produto do medo. Portanto, torna a mente estreita, estulta e embotada. Me refiro a uma disciplina que existe espontaneamente quando há esse extraordinário senso de humildade. E, portanto, nos achamos em um estado de aprender. Não é, então, necessário impor à mente nenhuma disciplina, porque o estado de aprender é em si mesmo uma disciplina. Eu espero estar explicando isso bem claramente. Não falo da disciplina mecânica do soldado, que é exercitado para matar ou ser morto, nem da disciplina da técnica. Os escritórios, oficinas, fábricas e laboratórios e as diversas profissões técnicas requerem eficiência. E a fim de funcionar eficientemente num dado trabalho, a pessoa se disciplina para corresponder ao padrão estabelecido. Não me refiro a nada disso. Me refiro a uma disciplina completamente diferente. Uma disciplina que nasce espontaneamente quando se compreende esse extraordinário processo da vida. Não em fragmentos, mas como um todo indivíduo. Quando você compreender, não especializado como músico, artista, quando se compreender não especializado como músico, artista, orador, yogi ou etc., mas como ser humano total, então, como resultado dessa autocompreensão, há um estado de aprender. E ele constitui uma disciplina isenta de ajustamento e imitação. A mente não está sendo moldada de acordo com nenhum padrão e, portanto, é livre. E nessa liberdade, há um espontâneo senso de disciplina. Eu acho importante compreender isso, porquanto, para a maioria de nós, liberdade significa fazer tudo o que desejamos, ou obedecer aos nossos instintos, ou seguir o que, infelizmente, chamamos nossa intuição. Mas nada disso é liberdade. Liberdade significa esvaziar a mente do conhecido. Não sei se já alguma vez tentou ver isso por você mesmo. O relevante é libertarmos a mente do conhecido, ou melhor,
que a mente se liberte do conhecido. Isso não significa que a mente deva se libertar do conhecimento factual, pois em certo grau necessitamos desse conhecimento. É claro que não deve se libertar do conhecimento, do lugar onde redize e etc. Mas a mente pode se libertar do seu fundo de tradição, de experiências acumuladas e dos vários impulsos conscientes e inconscientes que representam reações daquele fundo. E ficar completamente livre desse fundo significa rejeitar, pôr de lado, morrer para o conhecido. Se assim fizer, descobrirá por você mesmo quanto é realmente significativa a liberdade. Falo de uma total liberdade interior em que não há dependência psicológica, nem apego de espécie alguma. Enquanto há apego, não há liberdade, porque o apego implica um sentimento de íntima solidão e vazio interior, o qual exige um estado de relação exterior em que se amparar. A mente livre não é apegada, embora possa ter relações. Mas não pode nascer a liberdade se não há aquele estado de aprender, que traz consigo uma profunda disciplina interior, não baseada em ideias nem em nenhum padrão conceitual. Quando a mente se liberta constantemente pelo morrer de instante em instante para o conhecido, daí provém uma disciplina espontânea, uma austeridade nascida da compreensão. A verdadeira austeridade é uma coisa maravilhosa. Não é a seca disciplina e sem nenhum valor da renúncia destrutiva que, em geral, imaginamos. Não sei se já alguma vez experimentou esse extraordinário sentimento de ser completamente austero, coisa que nada tem em comum com a disciplina de controle, ajustamento e submissão. E essa austeridade deve existir, porque nela há grande beleza e intenso amor. Nessa austeridade há paixão, e ela só se apresenta ao existir solidão interior. Agora penso que é preciso perceber bem a diferença entre isolamento e solidão. Em regra, conhecemos a solidão do isolamento sempre que nos tornamos conscientes de nós mesmos. Talvez já tenha conhecido a experiência de se sentir subitamente isolado de tudo, de não estar em relação com coisa alguma. Você pode se achar no meio de uma multidão, ou no círculo da família, ou numa reunião social, ou ainda passeando a sós pela margem de um rio, e subitamente te vem um sentimento de completo isolamento. Esse sentimento de isolamento é essencialmente um estado de medo, e ele sempre existe, emboscado no segundo plano da mente. Desse medo procuramos fugir constantemente, fazendo coisas de todo gênero, lendo um livro, ouvindo rádio, vendo televisão, bebendo, procurando mulheres, nos voltando à busca de Deus e etc. É desse isolamento e por temermos nos isolar que decorrem todas as nossas ações e reações. Isolamento é uma coisa completamente diferente de solidão. A mente que se vê isolada e com medo está à mercê de inumeráveis influências. Como um pedaço de barro, ela é maleável e pode ser modelada, ser forçada a se ajustar a um molde. Mas solidão é a mente livre de qualquer influência. Influência da esposa, do marido, da tradição, da igreja e do Estado. Ela significa estar libertado da influência de leituras e das próprias e inconscientes exigências. Por outras palavras, solidão é a completa libertação do passado. É o estado de aprender que surge quando a mente compreende o processo total da vida. Daí vem uma disciplina que não é a disciplina da igreja ou do exército,
ou do especialista, ou do atleta, ou do homem que cultiva o saber. É a disciplina nascida de um profundo senso de humildade. E não pode haver humildade se a mente não está completamente só. O que até agora se disse é razoável, lógico, são, saudável. E se compreendemos as palavras e lhes aprofundamos o sentido, não terá havido dificuldade em compreender os dizeres do orador. Mas é necessário mais, muito mais do que isso. O exposto semelha o lançamento dos alicerces de uma casa. Só os alicerces e nada mais. Mas esses alicerces precisam ser lançados, e lançados com ardor, intensidade e beleza, e, portanto, com amor. Não podem ser lançados sob o impulso do desespero, do conflito, ou do desejo de alcançar um certo e estulto resultado. Porque então a mente não se acha num estado livre do conhecido, do passado. Não sei se já alguma vez notou como acumula, como sua mente se aferra a inumeráveis e insignificantes experiências. A mente fornece o terreno no qual as experiências passageiras cravam raízes e continuam a moldá-la. Quase toda experiência deixa sua marca, e a experiência, portanto, só pode perpetuar a limitação da mente. Mas após lançar os alicerces corretos, pela percepção e compreensão de que esse processo constitui sua própria limitação, a mente, com toda a facilidade, sem conflito algum, se liberta do conhecido e nasce, daí, um movimento que é criação. Na maioria, buscamos Deus, e nosso Deus é uma mera questão de crença. A palavra God, Deus, escrita às avessas, é dog. E essa última serve tão bem como a primeira para designar aquilo que chamamos Deus. Mas fomos educados, desde a meninice, para aceitar aquela palavra. E a religião organizada, com sua milenária propaganda, condiciona a mente para crer naquilo que se supõe que a palavra representa. E aceitamos tal crença com tanta facilidade, exatamente como no mundo comunista, aceitam a crença de que não há Deus, porque nessa crença foram eles educados. Esse é um outro gênero de propaganda. O crente e o não crente são iguais, porque ambos são escravos da propaganda. Para descobrir se há ou não Deus, deve destruir em você mesmo tudo que seja produto de propaganda. O que hoje chamamos religião foi organizado, formado durante séculos pelo homem, com seu medo, sua avidez, sua ambição, sua esperança e desespero. E para descobrir se há ou não há Deus, a mente deve destruir totalmente, sem nenhum motivo, todas as acumulações do passado. Deve eliminar radicalmente todas as crenças e descrenças e desistir completamente de buscar. Deve a mente estar vazia no conhecido, vazia do Salvador, vazia de todos os deuses manufaturados pelo pensamento e esculpidos na madeira ou na pedra. Só quando livre do conhecido, pode a mente encontrar-se num estado de absoluta tranquilidade, não provocada por uma certa maneira de respirar, por exercícios, artifícios ou drogas. E precisamos chegar até esse ponto, que na realidade não está longe, pois não há distância nenhuma para percorrer. Mas para se abolir a distância, o tempo deve cessar. E só pode cessar o tempo quando há o conhecimento de nós mesmos como realmente somos, fato por fato. Nessa extraordinária liberdade que começa com a autocompreensão, há um movimento imensurável que supera todos os conceitos. Esse movimento é criação. E quando a mente chegar a esse movimento, descobrirá por si própria que o amor,
a morte e a criação são a fome. Por isso Isso é, se você é um socialista, pergunta, a liberdade não é como o ar? E não construiríamos para nós uma tenda semelhante a essa que impede a entrada do ar? Basta perfurar a tenda para que o ar entre com abundância. Resposta. Senhor, as comparações e as imagens verbais são extremamente perigosas, porque nos dão um sentimento de termos compreendido, quando na realidade não nos encontramos nesse estado. O que temos é meramente uma teoria. Mas aqui não falamos teoricamente. Não estamos imaginando nada. Como expliquei no começo dessas palestras, nos ocupamos com fatos psicológicos. Se não enfrentamos os fatos psicológicos de nossa própria mente, então a tenda, o ar, a alma e todas as demais imagens e teorias desmoronam e somos destruídos. Senhor, quando um homem está a morrer de fome, que bem lhe faz descrevermos para ele um prato suculento ou uma iguaria de delicado sabor? O que ele quer é comida. Teorias e descrições nenhuma significação tem para o homem que tem fome de descobrir por si mesmo o que é verdadeiro. Mas, infelizmente, a maioria de nós não tem fome nesse sentido. Estamos bem nutridos, psicologicamente, porque estamos repletos de nossas próprias experiências e encontramos um abrigo seguro no dogma, na crença. Nos sentimos em segurança porque pertencemos a este ou aquele grupo, a esta ou aquela igreja. E quando nos vem um sentimento de descontentamento, o que muito raramente acontece, logo tratamos de sufocá-lo, procurando alguma coisa que dê satisfação imediata. O que tem verdadeira importância é estarmos, no plano psicológico, terrivelmente famintos e permanecermos nesse estado, sem nos tornarmos insanos ou neuróticos. A questão não é de como aplacar aquela fome, porque no momento em que o faz, está perdido. Você pode aplacá-la muito facilmente com palavras, com teorias, com livros, com igrejas, com qualquer coisa. Mas se permanece nesse estado de profunda fome psicológica, sem desesperar, ela então como que uma chama viva que destruirá todas as coisas falsas, até nada mais restar, senão cinzas. E desse vazio, algo real pode nascer. Pergunta: a transformação de que fala se verifica pela ação da vontade? Existe por trás dela algum motivo? Resposta: ora, o que é vontade? Por favor, não venha com teorias. Não cite o que disse uma certa pessoa. Averiguemos o que essa palavra significa. Ter vontade de fazer uma certa coisa significa desejar fazê-la. A vontade, pois, é desejo, não? Muitos desejos, muitas ânsias, muitos impulsos, muitas resistências, muitas exigências constituíram esse afiado instrumento, esse extraordinário senso de volição, que é a vontade de fazer uma coisa e levá-la a cabo. Todos sabemos que, por meio da vontade, podemos nos forçar a fazer certas coisas. Se digo, amanhã não me irritarei, ou exerço fortemente a minha vontade nesse sentido, posso evitar ou me irritar amanhã. Mas isso não é transformação. Como antes assinalei, isso significa meramente que estou me ajustando a um desejado padrão. Por certo, nenhuma transformação efetuada por meio da vontade é transformação. Significa simplesmente a continuação numa forma diferente daquilo que já existia. Se eu me transformo sob o impulso de um motivo, porque agrada minha mãe, ou porque a sociedade exige que eu o faça, ou porque há uma certa vantagem em fazê-lo, essa transformação
é um resultado de persuasão, influência e desejo de recompensa. Portanto, não é uma transformação, porém apenas uma perpetuação modificada do passado. Se compreendo tanto o processo da transformação por meio da vontade, como o da transformação sob o impulso de um motivo, de modo que ambos os processos possam morrer e ser postos de lado, sem nenhum esforço. Então, dessa compreensão provirá uma transformação não premeditada, não produzida por nenhuma influência ou variados impulsos e compulsões. Essa transformação significa realmente a total destruição do conhecido. Pergunta: essa transformação de que fala tem certa semelhança com um passe de mágica? Ora, se digo para mim mesmo, desejo me transformar, tem um motivo, logo devo me transformar sem desejar me transformar. O mesmo problema se apresenta em relação à ambição. Não podemos nos livrar da ambição desejando nos livrar dela. Portanto, parece haver algum truque nisso. Resposta: Senhor, você mencionou a palavra ambição. Em geral, somos ambiciosos, em maior ou menor grau. E todos sabemos o que a ambição significa. Competição, crueldade, completa ausência de amor e etc. Ora, se eu sou ambicioso de posição, de poder, ambicioso de ser alguém nesse mundo ou no chamado mundo espiritual, e comecei a perceber por mim mesmo que é uma estupidez ser ambicioso. Como irei ficar inteiramente livre da ambição? Como operar essa radical transformação? Você pode não concordar comigo, mas me escute com calma. Nossa educação, desde a infância, é desenvolvida em torno da ideia de vir a ser alguém, de alcançar êxito, e poucos tivemos ocasião de aprender a amar o que fazemos. Quando ama o que está fazendo, trabalha sem objetivo, sem ânsia de êxito. Se mais alguém não pensa no que irá ganhar dessa pessoa, não ama porque ele ou ela te dá dinheiro ou posição, ou outra espécie de satisfação. Simplesmente ama. Se tal amor realmente existe, se amo verdadeiramente o que estou fazendo, não há ambição. Não me comparo, então, com ninguém e jamais digo que um outro qualquer está obtendo melhores resultados do que eu. Amo o meu trabalho e, portanto, a minha mente, o meu coração, o meu ser está inteiro nele. Mas não somos educados dessa maneira. A sociedade exige uns tantos cientistas, uns tantos engenheiros, uns tantos técnicos, etc. E nos faz passar pela máquina do chamado colégio, a fim de nos adaptar ao padrão requerido. Amar o que se faz supõe uma total ausência de ambição. Não pode eliminar a ambição por meio da vontade ou procurar se livrar dela sob o impulso de um motivo, um propósito. A ambição cai de você mesmo como uma folha morta cai da árvore, e assim acontece quando amamos. Como se pode evitar o condicionamento das crianças? Resposta: antes de mais nada, se você é pai ou educador, deve, é claro, conhecer o seu próprio condicionamento. Mas ainda assim pode-se impedir o condicionamento de uma criança? A sociedade persiste em condicionar a criança. Os governos com sua propaganda, as religiões organizadas com seus dogmas, crenças e códigos de moralidade, a estrutura psicológica da chamada sociedade, tudo isso está constantemente a martelar não apenas a mente da criança, mas também a mente de todos nós. Sendo como é a moderna sociedade, não pode deixar de mandar o seu filho à escola. E a escola nenhum interesse tem em manter descondicionada a mente da criança. Pelo contrário,
quer vê-la bem condicionada segundo um certo padrão. Há sim uma batalha entre o desejo do pai inteligente de não condicionar a mente de seu filho e a determinação da sociedade de condicioná-la. A igreja quer educar a criança para crer em certas coisas. Os protestantes, os católicos, os hinduístas e todas as demais religiões organizadas, com sua máquina de propaganda, estão em ação para lhe condicionar a mente. E a própria criança deseja se ajustar, não quer ser diferente dos demais, pois é mais interessante ingressar numa corporação de escoteiros, ou o que quer que seja, e ser igual ao resto do rebanho. Você sabe muito bem de tudo isso. E o que te cumpre fazer? No lar, podemos começar fazendo ver à criança a estupidez da submissão. Podemos lhe expor, argumentar com ela, lhe explicar constantemente o quanto importa não aceitar tudo o que a sociedade exige. Porém, ao contrário, pôr tudo em dúvida. Libertar-se de valores obviamente falsos, para não se tornar um mero delinquente. Ser delinquente é estar revoltado dentro do padrão, e isso é muito fácil. A verdadeira revolta é a compreensão das inumeráveis influências que de contínuo martelam a mente, em vez de se deixar arrastar por elas. Você pode explicar à criança essas influências de modo que, quando leia uma revista infantil, ou escute um rádio, ou veja televisão, esteja ciente delas e não lhes permita lhe destruir a mente. Isso exige lucidez de sua parte. Significa que também você deve trabalhar para quebrar o seu próprio condicionamento, porque só então está apto a ajudar a criança. Pergunta: o que suas palestras significam? É o advento de um homem novo? Se assim é, esse homem novo irá para adiante e seus problemas serão completamente diferentes? Resposta: vou responder a sua pergunta, porém com certa hesitação. Eu estou trabalhando, mas infelizmente muitos de vocês aparentemente só estão ouvindo. Se também estivessem trabalhando intensamente, entusiasticamente, deleitavelmente, como eu o estou fazendo, nesse caso o seu cérebro já se acharia também um tanto fatigado e nenhum interesse teria em fazer mais uma pergunta. O que entende por ir adiante? Você quer dizer progredir? Me parece que só há progresso no mundo material. Do carro de bois ao avião a jato, ao foguete que irá à lua. Isso é progresso na tecnologia. Mas existe progresso interior? Há progresso espiritual, significando que, através do tempo, uma pessoa se tornará algo psicologicamente. Ora, por certo, essa mesma ideia de vir a ser, progredir, chegar, cria um problema. Deseja chegar e pode acontecer ser isso impossível. Existe, pois, sempre a sombra da frustração. A mente livre, aquela que compreendeu a ânsia de progresso através do tempo, já nenhum problema tem. Se houver dificuldades, irá enfrentá-las prontamente. Por outro lado, ela não cria nem projeta problemas para si própria. Mas, em maioria, estamos carregados de problemas por nós mesmos fabricados. Deixe-me expressar isso de outra maneira. Se a mente está livre do conhecido, ela é uma mente nova e purificada. Acha-se num estado de criação imensurado, indenominável, fora do tempo. E nessas reuniões estivemos investigando o que é que nos impede de alcançar aquele estado, de maneira natural, fácil e graciosa. Ele não pode ser chamado porque uma mente medíocre não pode chamar a si a imensidade. Toda mediocridade deve acabar e existirá então o outro estado. A mente não pode imaginar aquele estado de imensidade. De sua mediocridade, sua superficialidade,
Poderá ela projetar algo que pensa ser belo, mas o que projeta é apenas uma parte de sua própria fealdade. A estrutura psicológica da sociedade é o que somos. Ao compreendermos essa estrutura e dela ficarmos livres, então o desconhecido, aquilo onde não existe tempo nem progresso, se torna existente. Pergunta: como pode uma mente condicionada compreender o verdadeiro? Resposta: não pode. Consideremos isso com toda a simplicidade. Suponhamos que eu seja nacionalista, apegado à minha pátria, a meu soberano, enredado em minha insignificante identificação com determinada raça. Como pode tal mente compreender um Estado que transcende tudo isso? Não pode. Portanto, a mente tem de compreender o seu próprio nacionalismo, quebrá-lo, destruí-lo e repudiá-lo totalmente. E isso, em geral, nos é dificílimo. O nacionalismo é apenas uma expansão de nosso pequenino ego. Você se identifica com o seu país porque é pequeno e o país é grande. A entidade tribal gosta de se identificar com algo maior do que ela. E é isso o que todos estamos fazendo. Você pode não se identificar com o seu país, mas deseja se devotar a algum alvo ou ação de suprema significação. Deseja estar identificado com uma ideia ou com Deus. Quer se devote à pátria, à família, quer se torne monge e se devote a Deus. Trata-se exatamente da mesma coisa. Puro condicionamento. E o quebrar desse condicionamento requer, como vimos, uma percepção objetiva, vigilância de todo o movimento do pensamento, ou seja, simplesmente enfrentar o condicionamento e observá-lo. Hoje está um dia encantador, e talvez seja uma parte desse encantamento o falarmos sobre coisas importantes. Nessa manhã desejo começar considerando o quanto na generalidade somos superficiais. E por trás dessa superficialidade de nossa existência, por trás da rotina diária de trabalho, da vida conjugal, sexo, filhos, existe um profundo sentimento de desespero e angústia. Penso que, em geral, consciente ou inconsciente, o percebemos. Embora tenhamos algumas posses, posição, prestígio, existe para a maioria de nós, atrás de toda essa superficialidade, um sentimento de ansiedade não causado por qualquer coisa em particular. Mas quando não estamos ocupados em nossas imediatas atividades da vida, esse sentimento lá está, penetrando profundamente os nossos pensamentos e sentimentos. Essa ansiedade, esse sentimento de desespero, não se restringe àqueles que estão envelhecendo, mas, creio, a ele estão também sujeitos os jovens, aqueles que ainda têm de seguir seu caminho no mundo, que se preocupam com o futuro, com o ter êxito na vida, com o casamento, o sexo, filhos, governo doméstico. Para a maioria de nós, existe esse sentimento fundamental de total desesperança, o sentimento que nos faz perguntar: para que serve tudo isso? Trata-se de um fato, principalmente agora, quando o mundo se vê sobressaltado pelo espectro de iminente catástrofe. Considero importante falarmos a respeito disso, porque, como somos superficiais, recorremos a várias maneiras de fuga. Ou procuramos modos e meios de dar um significado mais profundo à vida. A vida abarca tanto o exterior como o interior, e pode-se dar mais profundeza ao significado dessa vida.
Eu não estou dizendo dar mais profundeza no sentido de ir à igreja, de crer ou descrer em Deus, de trabalhar em obras sociais, de se interessar por quadros e música. Pois tudo isso, em verdade, é bem superficial. E pode a mente, que é superficial por natureza, em virtude de seu próprio condicionamento, de sua educação, das influências da sociedade, penetrar em si mesma profundamente. Eu não sei se alguma vez você já se fez essa pergunta. A maioria de nós parece estar pensar que o aprofundamento em si próprio é um problema dificílimo e que provavelmente não vale a pena fazê-lo. Ainda que possamos estar completamente insatisfeitos com a superficialidade de nossa existência, sentimos não possuir a necessária técnica, o modus operandi para entrarmos em profundidade naquele vasto e maravilhoso mundo, se tal mundo existe, que não é constituído de meras palavras e símbolos, de ideias emocionais e das criações imaginárias do intelecto. Acho que devemos tentar descobrir juntos o que é isso que dá profundeza de discernimento, uma clareza de percepção em que não existe confusão nem luta pelo preenchimento. Uma existência que não representa fuga à vida. No mundo odierno, onde conhecimentos se estão ampliando rapidamente, graças a uma tecnologia sempre crescente, mais e mais trabalhos estão sendo executados pelas máquinas. Há cérebros eletrônicos capazes de traduzir, de pintar, de escrever poesias e de desenvolver problemas matemáticos extremamente complexos. O conhecimento se tornou extraordinariamente importante. E no mundo em que se confere ao conhecimento suprema importância, não se torna o próprio conhecimento uma fonte de desespero? Vou desenvolver isso e lhes peço para não aceitar nem rejeitar o que eu vou dizer. Escute simplesmente. Certos espíritos superficialmente habilidosos, no mundo inteiro, com suas capacidades de escrever e de se expressar, influenciam numerosas pessoas, levando-as a dar cada vez mais valor ao conhecimento e tornando-as, dessa maneira, cada vez mais dependentes das coisas externas. O conhecimento, embora útil e necessário em certos níveis da existência, não é um fim em si. E, se lhe damos indevida importância, ele se torna uma fonte de ansiedades, uma fonte de culpa, uma fonte de desespero. A mente foi educada no conhecimento e tem passado por muitas tribulações, muitas experiências, estando sujeita a numerosas influências. E pode essa mente libertar-se de todo esse fundo e tornar-se nova? Porque, de certo, só a mente purificada é livre de ansiedades, de temores e de desespero. Mas no mundo moderno estamos encerrados no medo, no desespero, num enorme sentimento de incerteza. O conhecimento é evidentemente essencial, pois do contrário não poderíamos funcionar de maneira alguma. Em trabalhos muito importantes e complicados, como, por exemplo, a construção de um avião a jato, e bem assim nas coisas corriqueiras da vida, como o saber onde moramos. Necessitamos do conhecimento. Conhecimento da matemática, conhecimento da biologia, conhecimentos técnicos de várias ordens. Tudo isso tem o seu lugar próprio. Mas o conhecimento impede também a clareza de percepção. O que quer que seja, cientista, músico, artista, escritor, é só nos intervalos em que sua mente está livre de seus conhecimentos que há movimento criador. O intervalo pode ser muito breve ou pode ser vasto e extenso. Mas nesse intervalo não existe saber.
se posso empregar essa palavra, não há intrusão do passado como conhecimento. As coisas que aprendeu, os erros que cometeu, seus êxitos e fracassos, suas esperanças e desesperos. Só com a mente livre de toda essa carga do passado se torna possível a visão do novo. E essa visão do novo pode se expressar numa composição. Se é músico, num quadro, se é pintor e etc. Considero importante compreender isso, porquanto, para a maioria de nós, a experiência é o caminho da vida. Quanto mais experiência acumulamos, tanto mais sábios nos consideramos. Mas eu ponho em dúvida essa sabedoria. A experiência, quer superficial, quer profunda, é com efeito reação a desafio, e quando essa experiência se acumula na forma de conhecimento ou memória, ela condiciona a própria reação. Continue a prestar atenção, por favor. Não sou nenhum mestre de escola, mas já que você se deu ao trabalho de vir aqui, talvez faça também junto comigo uma viagem de exploração desse tão complexo problema da experiência ou conhecimento. Eu não estou expondo nenhuma filosofia, nenhuma teoria ou sistema de ideia. O que digo concerne a nossa existência diária, tão cheia de rotina e de hábito. Relaciona-se com o dia que passa no emprego, o dia que passa com sua esposa e filhos, numa relação de conflito ou de prazer. Estamos tratando direta e profundamente da própria vida, de nossas ações diárias, nosso pensar e sentir, nossas esperanças e temores. Como disse, a experiência é, para a maioria, o caminho da vida. E quanto mais experiência temos, mais experiências desejamos. Ou desejamos uma experiência final de algo imensurável, capaz de dar significado mais profundo e amplo à vida. Supomos, em geral, não haver fim para a experiência. Mas se considerarmos a experiência, vemos que ela é acumulativa e que o fundo de experiências acumuladas condiciona a nossa futura reação ao desafio. O que quer que a pessoa seja, matemático, dona de casa e etc., a reação do passado, como conhecimento ou experiência acumulada, constitui nova experiência. E essa, por sua vez, fortalece o passado. Temos, pois, essa carga acumulada de passadas experiências, tanto individuais como coletivas. Em qualquer sociedade que vivamos, lá está ela. É o nosso fundo. Nossa tradição, nossos conhecimentos, nossa cultura. Esse fundo nos dita sempre nossas ulteriores experiências, moldando os nossos pensamentos. E assim, não há findar da experiência. Não vemos possibilidade desse findar. Portanto, dizemos para nós mesmos: que seria a vida sem experiência? Mas é o fundo de experiência que gera a ansiedade, o sentimento de desespero, o medo de não chegar, de não realizar. Nos sentimos incompletos, sem autossuficiência, e por isso queremos mais e mais experiência, como meio de adquirirmos maior profundeza. Mas o conhecimento ou a experiência, se não me entender mal, tende a acabar, se desejamos investigar completamente a questão do desespero.